Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Quero convidar você a ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo de 19 até o 25. E nós temos esse texto ali no telão. Se você desejar, poderá ler na mesma versão que nós. Se não, abra sua Bíblia e acompanhe conforme você tem na sua versão. E você que pode, deseja ler pelo telão, então faça isso bem forte. Vamos juntos. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sabe como não esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a verdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O texto diz, no verso 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse texto do apóstolo Tiago, ele está se atendo à importância de se respeitar, amar, obedecer a palavra de Deus. E ele diz algo importantíssimo que deve marcar as nossas vidas: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amados, em nosso país estamos vivendo um tempo de muita turbulência. A maioria de nós já não distingue mais o certo do errado, e um desmando absurdo por parte daqueles que detêm o poder de governo e que deveria nos servir, servindo a democracia, estão na verdade servindo a si mesmos e aos seus projetos pessoais vaidosos, egoístas, seu projeto de dominação e busca de mais poder. Entra governo, sai governo em todas as esferas, municipal, estadual, federal, é a mesma coisa. É lamentável ver uma grande parte do nosso povo sendo empurrado para o conformismo, numa frenética busca pelo prazer hedonista que satisfaz a carne, a vaidade, a que tem se submetido por aquelas forças. Como se entrega um adicto e se inclina para o objeto da sua adicção. Adicto é aquele que é viciado. Adicção é objeto desse vício. E o nosso povo está assim, como um adicto que se inclina para o objeto da sua adicção: drogas, álcool, pornografia, sensualismo, sexo, consumismo, glutonaria e outras anomalias, tendo por origem a realidade social. Enquanto isso, outra parcela do nosso povo se revolta e enraivece com os desmandos, com o mau uso da coisa pública, com a manipulação ostensiva do inconsciente coletivo, com os escândalos sucessivos de malversação do erário público, da dilapidação da infraestrutura de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade urbana, que causa incontido furor e expressões de ira. Nosso povo, em uma parcela muito significativa, ainda que não a mais, está
em um processo crescente de ira. Temos ouvido falar em luta armada. Temos ouvido falar em retomada do poder pelas forças armadas, o rearmamento da sociedade civil, e uma crescente ira vem sendo intensificada em nosso país. É natural que nos revoltemos quando somos enganados, quando somos vilipendiados, ou seja, injuriados, ultrajados, quando aqueles que deveriam nos defender nos roubam. É natural sermos tomados por ira quando presenciando ou sofrendo a injustiça, a calúnia, a difamação, quando sendo aviltados, ou seja, quando sendo humilhados, quando somos inocentes e sofremos a injustiça, quando somos cumpridores dos nossos compromissos e somos roubados ou somos achacados por aqueles que deveriam nos defender, quando somos honestos e sofremos a desonestidade dos outros, quando traídos em nossa confiança que foi depositada, é natural sermos tomados por ira. Mas a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Até Jesus foi tomado por ira. Ele chega no templo que foi estabelecido como sendo casa de oração para todos os povos. E quando ele chega lá, ele encontra o que? Dentro do templo. O pátio do templo, imaginem ali o estacionamento do templo, transformado numa feira. Medalhinha de santo isso, medalhinha de santo aquilo. Não sei o que disso, não sei o que daquilo. É banca de venda disso, banca de venda daquilo, dentro do templo. Tinha lá os cambistas. O templo não podia aceitar a moeda romana, que era moeda corrente, porque a moeda romana trazia a esfinge, ou a efígie do imperador romano. E a lei de Deus dizia: não farás para ti imagem de escultura, nem do que tem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. E aceitar uma moeda romana, que tinha lá cunhada a imagem do imperador romano, que se auto-intitulava Deus, era inadmissível ser colocada no gasofilácio como oferta. Então lá estavam os cambistas para trocar o dinheiro daqueles que vinham para adorar a Deus no templo. E estes ganhavam muito dinheiro, nada diferente do que é hoje, para converter o dinheiro romano na moeda que o templo aceitava, a moeda do templo. E com isso eles roubavam a Deus, porque vinha o adorador para adorar, e não era meramente trocado. Não, era trocado mediante um desconto significativo. Afinal de contas, você quer adorar? Toma. Ah, não quer? Então dá teu jeito. E quando Jesus chega lá e encontra esse tipo de coisa, aceito, admitido pelo sumo sacerdote e pela casta sacerdotal, Jesus se revolta, Jesus é tomado de ira, e sendo ele filho de Deus, ele estava com autoridade, sim ou não? Foi algum dos discípulos dele? Quem foi que fez? Jesus. Tomado de ira, ele chuta aquelas bancas, ele faz um chicote e ele começa a chicotear aqueles que lá estavam roubando de Deus, se prevalecendo da fé daqueles que lá iam para adorar o Senhor. Mas ele era o Deus encarnado, ele estava defendendo a sua própria coisa com a autoridade de Deus. Esta autoridade não nos foi dada. Diz para quem está do teu lado: você não tem autoridade para ir para uma passeata e naquela passeata fazer a sua expressão
de desgosto, pelo desmando. Mas daí a você ir para um órgão público e quebrar a vitrine, ir para um banco e quebrar a vitrine, você está fora de ordem. Você está ofendendo a Deus. Você não pode dizer eu sou filho de Deus e age da maneira dos homens. A palavra de Deus diz que as nossas armas, elas devem ser espirituais. Isso não quer dizer que nós devemos ser ascetas. O que são os ascetas? Aquelas pessoas que se afastam e vivem só para orar, elas não se envolvem. Então vamos nos tornar um mosteiro, fecha esses muros até mais alto, e a partir de amanhã todo mundo que quiser servir a Deus e viver com Deus, venham para cá e vamos viver todo mundo como freiras e frades, trancados aqui dentro, esqueça o mundo lá fora. Isso é ascetismo. Não é isso. Deus nos deu liberdade, aleluia. Podemos nesse país eleger, podemos manifestar a nossa vontade, podemos nos expressar como cidadãos e exigir que aqueles que lá foram colocados com o nosso voto cumpram aquilo para o que juraram fazer, honrar o mandato em favor do povo. Mas não temos o direito de, com nossa ira, destruir, dilapidar, agredir. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Seremos baderneiros e a justiça de Deus não virá. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam no ambiente celestial, aqueles seres espirituais que estão aqui e que influencia todo aquele que se deixar ser influenciado por eles para praticar toda sorte de coisa má contra Deus e contra o próximo. Contra Deus está fazendo contra si mesmo, contra o próximo está semeando para colher o que planta. Ou não estão agora envergonhados, humilhados, presos, aqueles mesmos que desviaram milhões e milhões dos cofres públicos? Ou não passaram pelo peso, pela vergonha e pela humilhação pública? Tantos e tantos, e aqueles que ainda não fizeram farão, e aqueles que não passarem estão por aí morrendo de câncer. Sofrendo até a morte, colhendo o que plantaram, e mais colherão se morrer sem Jesus, porque será a eternidade no inferno, é o que diz a palavra de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Amados, a filosofia gerou ideais sociológicos que se transformaram em ideologias políticas que foram defendidas e são até hoje pregadas, disseminadas como sendo suficientes e capazes de produzir o bem, solucionar o problema da relação entre os homens. Porém, todas, T-O-D-A-S, Teotó-D-A-D-A, S-S, S-S ficou ruim, Teotó-D-A-D-A-S, todas foram ineficazes, porque todas enfrentaram o mesmo problema: o homem corrompido tentando colocar ordem no mundo que foi corrompido pelo pecado, usando de ideais humanos dissociados do que o Criador estabeleceu. Para onde nos voltarmos se não para Deus? Quem está se voltando para a sociologia? Quem está se voltando para a filosofia? Quem está se voltando para a cientologia? Quem está se voltando para qualquer coisa que não seja Deus, vai quebrar a cara. Será mais sofrimento. Quantos anos tem o Brasil?
Quantos anos tem o Brasil, irmãos? Hein? 500 anos? Mais de 500 anos? Quem dá mais? Diga, por favor, quando é que o Brasil conseguiu ser Brasil feliz? Ah, é quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Quantos anos tem os Estados Unidos da América? A nação mais poderosa da terra. Quando é que eles conseguiram ser felizes? A Inglaterra, a França, a Itália, a Espanha, a Alemanha, a Suécia, a Suíça, a Holanda, a Bélgica, a Índia, a China, o Paquistão, a antiga União Soviética, a Rússia, a Polônia, a Hungria, Cuba. Alguém quer arriscar? Quando é que foi feliz? Sai ideologia, entra a ideologia. Sai iluminismo, entra humanismo, sai comunismo, entra capitalismo, sai o ismo, entra o ismo, não muda nada, continua a mesma coisa. Corrupção, desbando, uns se sobrepondo aos outros, amealhando o poder, sendo mais forte do que os outros, mais importante do que os outros. Você vale quanto você pesa. O importante é levar vantagem em tudo, certo? Para onde nos voltarmos, se não para Deus? Todos os modelos humanos falharam, todas as propostas sociológicas, filosóficas, políticas já demonstraram não ser capazes de proporcionar ao ser humano o bem-estar tão desejado e a paz social tão esperada. Na verdade, mata-se em nome dessa paz. Mata-se pela fome, mata-se pelas doenças, mata-se pelas bombas, mata-se por retirar a assistência social, humanitária, mata-se. Então somente pelo poder, pelo ter. Ao voltarmos para Deus, então nós encontramos o que Tiago diz no seu texto. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Irmão, que coisa difícil é você ver um São Paulino e um corintiano, ou um corintiano e um palmeirense, ou um flamenguista e um vascaíno, não é? Ou um evangélico e um espírita, discutindo e defendendo aquilo que é o seu pensamento, o seu posicionamento. Não há disposição para ouvir, é um querendo convencer o outro de que está errado. Você é crente? Quem está aqui que é crente em Jesus? Não, levanta a mão. Tomara que você tenha usado o desodorante. Fica aí um pouquinho só. Ah, falei, você baixou a mão, por quê? Está se dedurando? Olha para quem está do teu lado. Ele levantou a mão. Diz para ele então. Aí você vai ouvir dele também. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence, não é você. Então aprenda a ouvir. Quando eu ouço, pode baixar a mão. Eu demonstro, obrigado. Eu demonstro que o outro, o que ele vai falar, no mínimo eu respeito. Amados,
Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Fala aí de uma impureza moral que prevalece. Eu tenho bumbum, você não tem, então eu rebolo, eu sou gostosona do pedaço. Eu tenho, você não tem, olha o meu carrão, vale quanto pesa. Por isso, olha aí, 100 quilos. Se fosse isso, né? Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Tem crente aqui? Você tem a palavra de Deus implantada em você, a qual é poderosa para salvá-los. Ela é poderosa para livrar você de todo e qualquer laço, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Para de ficar correndo atrás de filosofia humana, para de ficar defendendo esquemas sociológicos, modelos humanos. Tem crente que fica aí discutindo filosofia, discutindo política, e não abre a boca para falar a palavra de Deus. Nós somos maioria nesse município, segundo as estatísticas, os evangélicos. Se somar com os católicos, nós somos maioria absoluta, e são cristãos. E por que nós vivemos essa desgraceira que está aqui? E de que adianta nós nos irarmos contra um prefeito que é inócuo, ou vereadores, e a corrupção que eles alimentam? Por acaso Deus está fazendo alguma coisa nesse município? Por acaso o Senhor está fazendo alguma coisa nesse estado do Rio de Janeiro, com tantas igrejas evangélicas e tantos católicos? Por acaso o Senhor está fazendo alguma coisa nesse país de tantos evangélicos, mais de 40%, segundo o IBGE? Isso elege um presidente da República. O estado do Rio de Janeiro, o governador que foi eleito, não foi eleito pela maioria dessa população do nosso estado. O índice maior de abstenção e de votos em branco e anulados do que os que elegeram ele. E Deus não está fazendo nada pela nossa nação. Essa conversinha fiada do eu profetizo que o Brasil é o lugar do momento e que o Espírito Santo escolheu, ora e canta lá, e vamos. Como é que é, pastor? Caramela, bala house, como é que é o negócio? Balas com quem? Caramelo house? Que é a escolha do Espírito Santo agora, que é este o país que o Espírito Santo escolheu, que é o avivamento para o mundo. Pode até ser, mas não está sendo, porque o que nós estamos vivendo é o estado da vergonha. Um país com a liberdade como a que nós temos de professar a verdade, a palavra de Deus, estamos defendendo, discutindo, usando o Facebook, usando o WhatsApp e usando os meios de comunicação para falar de política, para falar de futebol, mas não estamos vivendo a palavra. E aí não adianta ficar irado com os desmandos daqueles que estão nos roubando, com os desmandos daqueles que estão nos vilipendiando, com os desmandos daqueles que nos estão achacando, com os desmandos daqueles que estão nos massacrando, porque não é a nossa ira que vai fazer valer e ser manifesto a justiça de Deus. Enquanto há crentes que não largam a pornografia na televisão,
da novela maldita que dissemina toda sorte de coisa imunda de modo subliminar, eliminando toda a barreira moral e espiritual que os crentes têm. Por quê? Porque não se submetem à palavra de Deus, não estão lendo a palavra de Deus, não estão dedicando tempo para estar na presença de Deus em oração, não leem um livro. Alguém aqui já leu Coralina? Não é evangélica, aliás, acho que já até foi, né? Alguém aqui sabe quem é Coralina? Fala alguém, por favor. Guimarães Rosa. A Rosa eu sei, Guimarães quem foi? A nossa ira não vai operar a justiça de Deus, irmãos. Vamos ficar aí sendo fofoqueiros, maledicentes, reclamões, mas não vamos ver a ação da glória de Deus, nem dentro da igreja, nem na nossa casa, nem na nossa empresa, nem na nossa cidade. Você quer ver mudança lá no ambiente do seu trabalho? Você está irado por causa daquele chefe que te massacra, que te persegue. A tua ira não vai operar a justiça de Deus a seu favor, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: ama o teu inimigo. A palavra de Deus diz assim: bateu, levou, não é isso? Ele te afrontou, parte por vamos ver, não é isso? Farte-se da afronta. Ama o que te persegue, ora por ele. É aquela vizinha que não pode ver você chegar, que ela vai para a porta e diz: já está vindo da zona, ou sem vergonha? Você está vindo da igreja. Eu vi isso acontecer com a minha mãe. E quem estava fazendo isso não era um ímpio, não era um candomblessista, um macumbeiro, um espírita, um hindu, um muçulmano. Era uma pessoa que se dizia evangélica. A sua ira não vai levar Deus a fazer coisa alguma, se você não vive a palavra, se você não se volta para a palavra, se os princípios e valores estabelecidos por Deus não forem aqueles que estão no seu coração. O salmista disse: guardo a tua palavra, Senhor, aonde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. É a nossa santidade. Apesar de sermos falhos, apesar de sermos incompetentes, é estarmos buscando dia a dia, é morrer a cada dia para aquilo que a nossa carne se inclina, e buscando conhecer qual é o propósito de Deus, o princípio de Deus estabelecido, para que eu, vivendo por ele, possa alcançar o favor do Senhor. Guarda as tuas palavras, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente que diz: eu não sei o que eu vou fazer, eu não consigo me livrar disso, porque acalenta o pecado. O pecado se tornou gostoso, virou um adicto, um escravo, um viciado dessa coisa terrível, desgraçadora, que domina sobre ele. É tão fácil de ligar a televisão. Eu vou te ensinar. Tomada. Acabou. Viu? Você pode ficar na frente dela, apertar o controle, não acontece nada. Não vai ter mais pornografia. Está na hora de alguma coisa que presta? Vou ensinar. Pode apertar que agora funciona. É o que? Bebida? Também vou te ensinar. A botequim está ali, a barraca está ali. A rua tem 2 calçadas. Anda pela de cá e olha só para frente.
O fofoqueiro está onde? Está ali. Então é por aqui que eu vou passar por um caminho mais longo, vou andar mais 2 quarteirões, só para não passar por ele, que se eu passar por ele, vai me chamar. Eu não estou afim porque agora eu sou crente, eu não estou afim de pegar e fazer ele pensar que porque agora eu sou crente, ele vai ficar ojeirizando o crente. Aí eu não quero ir. Eu lembro que quando eu tomei posição com Deus, aonde eu morava, irmãos, Conjunto Habitacional Tertuliano Potiguara, já ouviu falar? Isso mesmo, Pombal, Nova Iguaçu. Os caras que cresceram comigo ali, a maioria deu porque coisa errada. E eu só não roubei. Olha, roubei quando criança e sabia que estava roubando. Já contei essa história, né? Entrei na loja americana acreditando que era a loja do titio de um colega meu de escola. Só um garoto vindo da roça com a cabeça desse tamanho para fazer o que eu fiz. Acreditar naquilo, né? Com capacete ainda na cabeça. Minha mãe chamava aquilo de cabelo Romeuzinho. Os colegas insistiam que era capacete. E aí, irmão, quando eu chegava do trabalho, eu tinha que passar pelos colegas. Aí, Cláudio, chega aí, Cláudio. Rapaz, cara, tudo bem? Rapaz, desculpa, eu estou com uma pressa tremenda. Outra hora a gente bate um papo, valeu? Depois. Teve uma vez que não teve jeito. Eu falei, Senhor, toda vez eu passo, eu digo não para os caras. Hoje eu vou chegar. Vou chegar e vão me oferecer, eu vou pedir uma Coca-Cola. Bota um copinho pro Cláudio aí. Não bebo mais não. Aqui, vazia com a gente aqui. Não bebo mais não. Me dá uma Coca-Cola. Coca-Cola? Aquilo que eu vi você andando lá com uma Bíblia debaixo do braço. Eu falei, vai me dizer que você agora é crente. Matou a charada. Quer dizer, só por causa disso agora você não bebe? Não é por causa disso que eu não bebo não. É porque eu criei juízo. Diz para mim, o que você comeu hoje? Até agora eu não falei em casa não. Eu falei, mas quantas você bebeu? Já bebi várias. Eu falei, tá vendo? Não tem juízo. Eu tenho. Parei de gastar com esse negócio. Como eu não preciso disso para viver nem para ser alegre, eu tomei juízo. Toma juízo, cara. Dá só Coca-Cola para ele aqui. Não, Coca-Cola para mim não. Aí tá vendo como é que você não tem juízo? Pronto. 5 minutos de papo do você não tem juízo. Aí agora você não é mão não. Pronto, aí começou o papo. É porque você viu futebol? Porque aquela vizinha. Falei, rapaz, estou com um compromisso agora. Você dá licença? Foi muito bom ver você. Saída pela direita. Você tem dificuldade porque se você chegar, aquilo vai mexer com você. Então não chega. Vai pelo outro lado, entra pela outra esquina. É fácil, se você quer. A nossa ira não vai nunca operar a justiça de Deus em nosso favor. Temos que nos voltar para Deus. E ao nos voltar para Deus, encontramos esse texto de Tiago que diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas diz para quem está ao teu lado, olha para ele, diz para ele, toma juízo. Você vem para a igreja, você ouve o pastor pregar, você ouve a palavra de Deus, você sai daqui e não pratica. Você não tem juízo. O que? Hoje de manhã você ficou na cama até tarde, podia ter vindo. Engraçado, né? Para pular carnaval, para ir para Gandaia, para beber todas naquela festa e ficar até de madrugada, varar a noite, chegar em casa com o raiar do dia. Você nunca tem cansaço. Mas para estar domingo de manhã, às 9, de manhã não, né? Porque 9 horas da manhã não é mais de manhã. É manhã, mas já não é mais cedo. Participando de um grupo pequeno de estudo da palavra de Deus. Você não pode? Por favor, olha para quem está ao teu lado e você não tem juízo.
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Rapaz, não é assim mesmo? A gente vai lá e pintei o cabelo, aquele negócio, tu ajeita, a gente, se for mulher mesmo, né? Acabou, deu as costas para ali. Quando vê, abre lá o espelhinho, porque já esqueceu. Será que estava bom? Será que não está? Tem o toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Toda mulher não tem toque. Toda mulher tem. Me dá um toque, eu estou bem. Como é que está meu cabelo? Como é que está minha maquiagem? Precisa ser refeita, me dá um toque. Ela conta com o toque da outra. Tiago diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, a lei perfeita que traz o quê? A tua ira não vai fazer Deus operar a tua vitória. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Não, por favor, olha dentro do olho dessa pessoa que não tem juízo, está do teu lado. Diz para ela: não adianta nada você vir aqui, não adianta nada você abrir a Bíblia e ler, se você não perseverar. Você sabe o que é perseverar, meu irmão? Perseverar significa que eu estou indo para lá, quando chega ali eu encontro uma barreira. Aí aquilo acontece, uma situação que vem para desestimular, que aí eu pego e falo: amanhã eu faço. Você não vai conseguir. Se você não perseverar, você não vai conseguir. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, é observar como? Atentamente. É prestando atenção no que a palavra de Deus diz. Porque ela traz a liberdade. E persevera na prática dessa lei, dessa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, pelo Tiago, está sendo dita que ela é uma lei para o crente. Ela é uma lei, eu tenho que obedecer. Se eu não... O que acontece se a gente não obedecer a lei? A lei social, lei civil. O que acontece se não obedecer a lei? Não é? Cadeia. Não é verdade? Quem é que criou essa lei? Foi Deus? Foi o homem? E o homem obedece, porque se não obedecer, cadeia ou prejuízo, não é verdade? O que está dizendo o apóstolo Tiago é: aquele que não atenta para a lei perfeita, ou seja, a palavra de Deus, que traz a liberdade e não que traz cadeia, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se você obedecer à palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus na boca do apóstolo Tiago? Que você vai ser o quê? Feliz. Porque a nossa ira não opera a justiça de Deus. Então o que opera? É a nossa humildade para ouvir Deus, para receber a sua palavra e para praticá-la. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei. O que? Eu estou sendo crente, mas o cara está arrebentando. Eu estou sendo crente, eu ainda não consegui comprar o carro, mas olha lá, ó, já tem carro, já tem iate, já tem isso, já tem aquilo. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz
naquilo que fizer. Eu não vou nem perguntar se você quer ser feliz. Se você não quiser, eu quero por nós dois. Mas não vai acontecer. Esse país não vai mudar enquanto os olhos nossos, enquanto o povo de Deus estiver olhando para um modelo social, enquanto o povo de Deus, os crentes, estiverem na internet defendendo PT, defendendo Lula, defendendo PSDB, defendendo partido ou ideologia social, política. O crente tem que defender, esses são os princípios e valores da palavra de Deus, porque é ela quem opera a justiça de Deus na nossa vida. Se queremos um Belfor Roxo diferente, sem crime, voltar a ser o que era, porque não estava bom não, perto do que está, a gente estava no céu, a gente era feliz e não sabia. Então precisamos nos voltar para a palavra de Deus. É preciso ter compromisso com a palavra de Deus. É preciso sair daqui para praticar a palavra de Deus. É preciso não vir aqui para fazer uma catarse. Eu estou tão tenso, carregado de tanta opressão, tanta perseguição, tanto problema. Eu vou lá, que lá pelo menos dou uns glória, boto para fora. Então, meu irmão, faz um contrato de membro do Country Club aqui do lado. Vai fazer natação, dá uns gritos dentro d'água. Garanto para você que faz bem, que de vez em quando eu faço quando eu estou mergulhando. Estou mergulhando, vem os pensamentos de uns bichos ruins, uns capeta lá que vem. Nem eu entendo o que eu falo mais d'água. E quando eu chego em cima eu estou levinho. Só que passa e vai voltar tudo. Sai daqui para praticar a palavra de Deus. Sai daqui para buscar a palavra de Deus. Sai daqui para ter a palavra de Deus implantada dentro de você. Sai daqui para se tornar o mestre Kung Fu na palavra de Deus. Sabe o que eu estou falando? Aquele cara que acorda de manhã e fica lá. De tanto ele fazer, ele se torna o cara. Se torne o cara na palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ser uma com você. Jesus diz: aquele que tem a minha palavra e aguarda. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós. Olha o que ele diz: pedireis tudo e vos será feito. Por que é que ele não está dando nada se está se pedindo? É porque a nossa ira não opera a justiça de Deus. Você está iradinha com o marido, quer ver ele mudar? Papai do céu está fazendo nada por você, né? Porque a tua ira não opera a justiça de Deus. Está chateado, irmão? Tu nunca viu tanta calça jeans naquele armário toda noite? Está revoltado, está irado? Tua ira não vai operar a justiça de Deus. Está zangado, meu irmão, pensando em botar o patrão na justiça. Tua ira não vai operar a justiça de Deus. Você pode até colocar ele na justiça, mas se você é um crente, a palavra de Deus diz: ama teu inimigo, ora por ele. Se você sai dali para se juntar com aqueles que falam mal dele, que rosna para ele pelas costas, é claro, a sua ira não vai operar a justiça de Deus. Você quer a justiça de Deus sobre sua vida? Então, tenha a palavra de Deus no seu coração. Porque se nós formos o povo de Deus, que nos voltamos para a palavra de Deus, a justiça de Deus virá. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e voltar para mim a sua face, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pensa um pouquinho sobre isso. Você está precisando de ser curado, está precisando de sarar, de ser sarado o ambiente do seu trabalho, sua equipe de trabalho, seu ministério, sua casa, sua família, seu lar. O Brasil, a nossa ira não vai operar a justiça de Deus.
não vai operar a justiça de Deus. Jesus foi lá, derrubou as bancas, chicoteou os caras, mas foi a justiça de Deus quando ele se deixou ser crucificado, é que a justiça de Deus se fez. E aquele que recebe Jesus como único, eterno e suficiente Salvador é justificado por Deus pelos méritos daquele que se entregou humildemente para cumprir a palavra de Deus. E por causa disso ele foi assunto aos céus, sentado está à direita do Pai. Ele é um com o Pai, Rei soberano, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele é o Salvador, nome que tem tanto poder que ao ser mencionado os demônios se convulsionam e quedam. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso exemplo, aquele que viveu a palavra. E a palavra do Senhor diz: seja santo como eu sou santo. Como ser santo? Separado e exclusivo para Deus, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Como fazer, como realizar, como cumprir, como obedecer, como dar prazer ao coração de Deus, se a palavra de Deus não estiver em nós e não soubermos o que fazer para dar prazer ao coração do Pai. Amado Senhor, quantas vezes nos iramos, quantas vezes por sermos filhos teus, até levantamos nossa voz numa oração de indignação, irados por aquilo que estávamos sofrendo, por aquilo que estávamos passando, e recebemos de Ti o silêncio, nenhuma providência, nada, porque a nossa ira não opera a justiça do Senhor. Quantas vezes nos sentindo ofendidos, e realmente fomos, vilipendiados, oprimidos, traídos, feridos, até mesmo por alguém que tanto amamos, irados, clamamos ao Senhor e não vimos nada acontecer, porque a nossa ira não opera a justiça do Senhor. A Tua palavra nos diz que se estivermos no Senhor e as Tuas palavras estiverem em nós, aí sim, a justiça do Senhor, que é fiel, que vem em favor daquele que é Teu e que Te honra, pois Tua palavra diz: honrarei aos que me honrarem, mas os que me desprezarem serão desmerecidos. Não basta ser filho Teu, é preciso ser um filho que dá prazer ao Teu coração, porque só assim, obedecendo a Tua palavra, poderemos experimentar o agir do Senhor em nosso favor, operando a justiça do Senhor, pela Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor nos ama, o Senhor é Pai amoroso, que diz: qual o Pai que sabe dar coisas boas ao Filho, quanto mais o vosso Pai que está nos céus saberá vos dar coisas boas que precisais. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos descortina a ignorância, que abre os nossos olhos, que confronta a nossa razão, para que deixemos de ser meninos sendo levados por toda sorte de vento de sofismas sociológicos, psicológicos, filosóficos, políticos,
Quantos vão sair daqui e terão esta palavra do Senhor enraizada em seu ser e sairão daqui para viver? Porque a nossa ira não opera a justiça do Senhor. Obrigado por nos abrir os olhos, Senhor. Quantos podem dizer isso, Senhor? Obrigado. Obrigado porque essa palavra do Senhor abriu os meus olhos. Obrigado porque eu reconheço essa palavra do Senhor como necessária para que eu possa sair daqui e subir um degrau e avançar para receber a bênção do Senhor. Pois tua palavra diz que se eu aceitar humildemente a tua palavra implantada em mim, e que é poderosa, ela vai me salvar da dor, salvar desse sofrimento, salvar dessa situação difícil que eu estou vivendo e daquelas que eu vier a viver. Eu não quero mais me irar sabendo que não vai operar a tua justiça. Eu quero aceitar a tua palavra que diz que eu devo amar aquele que me persegue, orar por ele, ter um coração limpo, sem a sujeira do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, porque a minha ira, esse ressentimento, essa mágoa não pode operar a justiça do Senhor a meu favor. Pelo contrário, a mágoa, o ressentimento, a ira, o rancor só vai dar ainda mais legalidade àqueles que conspiram contra a minha alegria, contra a minha paz, contra o meu equilíbrio, contra a minha satisfação. Talvez você tenha que agora dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, tenho sido insistente. Perdão, Senhor, porque eu chutei o balde com o Senhor, por não ver o Senhor me dar a resposta que eu esperava. Perdão, Senhor, porque eu andei tão irado, eu acabei me irando até contra o Senhor. E eu não tomei posição com o Senhor, não obedeci às tuas ordenanças. Até hoje eu nem sou membro de igreja nenhuma, nem fui batizado, porque tenho sido como aquele que não vive o Salmo 91. Ao invés de habitar na casa, no esconderijo do Senhor, eu sou apenas alguém que visita. Por isso, a minha ira não pode operar a tua justiça. E não a ira que opere a tua justiça, mas a humildade daquele que obedece a tua palavra e que a tem no coração para praticar. Amar o próximo como a mim mesmo. Porque aqueles que me perseguem são ignorantes a respeito da tua palavra. Eles não sabem que estão condenados a viver a eternidade separada do Senhor. Aqueles que me roubam como cidadão e que estão lá com o poder político nas mãos, são ignorantes, estão enganados, estão escravizados, são adictos daquilo que Satanás lhes oferece. O poder humano, social, político, material, mas estão mortos para o Senhor. Por isso fazem estas coisas. Eu não quero ser mais aquele que junta a sua voz aos demais pela ira, porque eu entendi, isso não vai operar a justiça do Senhor. Eu quero fazer parte de um povo santo, de uma igreja comprometida com a tua palavra, e eu quero levar outros tantos quantos eu puder a conhecer esta palavra do Senhor. Porque assim, com muito mais inoculados
implantados pela palavra do Senhor, com a palavra do Senhor, vivendo-a, aí sim provocaremos o agir do Senhor na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, esta cidade, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, porque não há ideologia política, não há modelo social capaz de trazer a paz, o equilíbrio e a satisfação que todos precisamos. Só o Senhor Jesus Cristo entrando nas vidas e promovendo transformação. Consagra a tua vida ao Senhor. Aleluia. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.